estudos aqui da nossa equipe. É com relação ao quórum, ou seja, 50, 50, 50. Se eu disser para vocês que eu quero pais na escola, claro, eu quero. Eu quero que 100% dos pais possam votar na escolha dos seus diretores. Eu não quero meia dúzia, eu quero 100%. Mas essa é uma cultura escolar que precisa ser construída. Então, vamos aos fatos. A gente caminhou até 2013 com um modelo autoritário, onde os governos olhavam para as escolas como equipamentos político-partidários e escolhiam os seus nomes. Com o Plano Estadual de Educação, Plano Nacional, a gente começa a ter o princípio da gestão democrática da educação como uma orientação, como uma diretriz a ser perseguida. E, nesse sentido, nós tivemos profundos avanços com o plano de gestão, com o diretor podendo escolher com quem ele trabalha. Eu fico imaginando aqui, eu, como deputada, não poder escolher com quem eu trabalho. Eu não consigo imaginar como é que isso vai ser bom, né? Como isso pode ser bom. Então, esse é um outro aspecto, que é a preocupação com o que vinha sendo feito e o que rompe agora. E rompe por quê? Porque se a gente não tinha uma exigência de quórum mínimo em cada segmento para validar, e a gente vai agora já para um quórum de 50%, nós não construímos isso nos segmentos no ano passado, neste ano, no ano retrasado, e agora, da noite para o dia, a gente exige 50%. Se faltar um pai para dar 50%, tudo está invalidado. E olha o absurdo, passa a ser mais importante que alguém venha fazer a gestão da escola sem plano de gestão e sem referendo de quem quer que seja, a não ser o governador, né? Ou seja, não importa se vai ter 10 professores, 15 alunos ou 20 pais. Não, aqui é zero. Então, é nomeação, indicação. Então, esse processo todo, na minha avaliação, ele não contribui. Volto a dizer, é bom ter 50? Mas então a gente tem que construir um processo. Vamos começar com um percentual menor, factível, de acordo com o que foi as últimas eleições, depois a gente coloca uma meta maior, né? Na outra eleição, mais uma meta maior, vamos melhorando as metas, até chegar nos 50, ou passar dos 50. Nas análises que nós fizemos com a nossa equipe, praticamente todas as eleições, com raríssimas exceções, nunca atingiram 30%, né, de pais. Atinge professor, atinge estudante porque está na escola, não atinge pais. E nesse processo nós temos um outro ingrediente, nós temos muitos imigrantes, nós temos muitos que chegam e saem. E como é que você calcula 50%? Sobre quem está, sobre quem foi matriculado, sobre a evasão, sobre o quê? Então, mas embora que esse não é a questão central é os 50% de exigência. Então, esse é outro ponto. E tem um terceiro elemento, que ele é um pouco mais complexo, porque tem lados e lados, mas eu vou trazer aqui, né? Que é, quem tem 2 mandatos não pode mais ser candidato. Eu vou relatar para vocês que aqui a gente precisa ter muita maturidade para fazer esse debate sobre esse ponto. Porque é fato, sim, que em muitos lugares os diretores permanecem ad eternum e não tem renovação. Isso também não é bom. Por outro lado, tem bons diretores nesses processos e tem maus diretores. Então, a gente fica sempre nessa complexidade da limitação dos 2 mandatos. Mas eu quero que vocês também compreendam como é complexo isso e por que nós precisamos discutir esse critério de exclusão. Eu estive no município nessa semana, um município pequeno, que tem 2 escolas estaduais. A diretora me disse, eu tenho 2 mandatos, eu não vou mais ser candidata nesse critério,
E na minha escola eu sou a única efetiva. E na outra escola tem poucos efetivos e ninguém quer ouvir falar de ser diretor. O que vai acontecer nesse município e em vários municípios como este, municípios pequenos que têm poucas unidades escolares, certamente virá um diretor nomeado de outro município. Como é que isso ajuda no processo de identidade coletiva entre estudantes, professores, né, e a comunidade como um todo? Então, eu relato a vocês que são essas preocupações, né, os 2 mandatos, relativizando um pouco isso também, a preocupação com relação ao quórum de 50% de cada segmento, a escolha do assessor por parte da CRE e também a participação do conselho escolar. Eu sei também que tem muita dúvida com relação à seguinte situação, que em relação à comissão eleitoral, né? A comissão eleitoral que não terá, a gente não consegue enxergar o desenho dessa comissão eleitoral. Nos dá a sensação de que essa comissão vem de cima para baixo e que pode impedir algumas coisas, né, que dificultem um processo de participação maior. Então, em linhas gerais, são esses elementos que eu queria trazer para vocês. O objetivo, como eu falei, pessoal, agora nós vamos abrir as falas curtas, objetivas, né? A gente está numa reunião virtual, ninguém gosta de ficar 2 horas em reunião virtual. Então, o objetivo agora tem alguma coisa além do que a deputada falou, que nós não enxergamos? Se tem alguma coisa além disso, vocês podem trazer. E nós queremos propostas. O que fazer diante desse cenário? Aceitar, dar os parabéns, mobilizar, não mobilizar, quem faz o quê? Nós queremos saber quais são as propostas que coletivamente nós vamos construir. Então, vamos lá. Quem que está controlando, Yuri ou a Sandra? Eu estou controlando, Lu. Só o pessoal erguer na mão que a gente vai... Quem que está inscrito? Ana Beatriz. Posso falar? Pode. Sobre a gestão, né, de ser dois mandatos, beleza, sim, tem que ser, né, mas como você falou mesmo, né, deputada, tem bons diretores, na minha escola esse é o caso. Eu acho que, então, beleza, a gente pode, né, falar sobre isso, mas daqui para frente, não agora, do nada, do além, ele querer impor isso, né? Tipo, 2 mandatos e acabou. Então, beleza. Então, a partir de agora, vão ser 2 mandatos, para a gente, pelo menos, internalizar isso, né? É o que eu penso, tá? Obrigada. Ótimo, é assim que eu quero. Inclusive, na minha fala, Ana Beatriz, eu esqueci de falar, porque em muitos processos, né, a gente tem uma regra a partir da aprovação da lei, que é o que você está dizendo. Então, vamos limitar a partir de agora. É uma boa ideia, tá? Vamos lá, o próximo. Próxima. A próxima é a Cristiane. Boa noite, deputada. Então, eu sou a Cristiane, aqui da Escola Senador Renato Ramos, em Palhoça. Eu assumi a direção em dezembro de 2017. Daí teve outra eleição, eu me candidatei e fiquei, porque ninguém queria pegar a escola. A nossa escola era bem tumultuada. E daí a gente passou a pandemia, tudo, e a gente não conseguiu colocar todo o plano de gestão em prática. O que a gente vai fazer nesse caso? Como que a gente pode proceder? Tu tem um Tem como mandato. entrar com algum mandato de segurança? Na verdade, o primeiro mandato foi de 2 anos, né? Tá. Porque na a primeira eleição, o candidato que estava não se elegeu, daí veio 2 pro tempore e acabaram com a escola, que foram as indicadas pela sede. E daí teve a eleição, ninguém quis se candidatar, eu me candidatei, fiquei 2 anos. Daí teve a outra eleição, eu me candidatei e fiquei de novo. Termina agora o mandato. Esses 2 anos vai valer como um mandato inteiro?
Então, Cristiane, já respondendo aqui a provocação da Cristiane para a gente ir avançando, vocês sabem que foi publicado o decreto, precisa ainda de regulamentação. Certamente na regulamentação tem a resposta que você pede, ou então, aqui está uma questão que não é da grande maioria, eu já anotei, a gente vai ter que olhar, verificar para te dar uma resposta mais adequada, tá? Vamos avançar. Edson. Boa tarde, deputada, tudo bem? Deputada, eu sou diretor da Escola Cide Gonzaga de Porto União, é a maior escola do Planalto Norte ali, distrito da coordenação de Canoinhas. Eu peguei essa escola, eu estou no segundo mandato. Essa escola, quando eu assumi a direção, ela tinha 780 alunos. Hoje nós temos mais de 1.300 alunos, nós dobramos praticamente a capacidade. A comunidade escolar, pais, alunos e professores, a grande maioria, não vê com bons olhos e não querem aceitar que eu não possa concorrer novamente. Então, eu queria colocar aqui que, se for um caso de fazer alguma enquete, alguma pesquisa, algum abaixo-assinado na escola, a minha escola está à disposição de fazer isso, ou a escola, todos os 3 segmentos, fazer um documento e compartilhar com a senhora, ou senão o próprio governo, a Secretaria de Educação, porque a gente faz um bom trabalho aqui. Nós tivemos 2 anos de pandemia, só ressaltando, onde nós estávamos na frente da escola, trabalhando dia e noite, foram 2 anos perdidos, e agora, nos últimos 2 anos, a escola se transformou numa outra escola. Como eu creio que muitas escolas, né, do estado se transformaram aí, numa outra escola aí. Então, vai o meu repúdio a isso, eu gostaria de concorrer, nem que fosse com mandato de segurança, alguma coisa, eu acho que eu tenho direito a estar participando do pleito, né, porque eu sou professor efetivo, eu estou na fase final de carreira, esse mandato seria como se fosse um presente para mim, para encerrar com a minha aposentadoria e deixar um legado para frente e deixar com que futuramente um outro professor efetivo venha seguir os passos que a gente deixou tão bem no Colégio Cide Gonzaga. Ok, Edson, você aqui já trouxe propostas, né, que é documento abaixo-assinado, enfim, manifestação. Pois no final nós vamos fechar tudo isso. Vamos lá, o próxima. Tem mais alguém? Não temos mais inscritos. Vamos lá. Oi? Não temos, agora levantou. Marcos. Boa tarde, nobre deputada. Tudo bem, colegas diretores? Nobre deputada, estão me ouvindo bem, né? Sim. Então, assim, eu acho, assim, como diretor, eu estou agora no meu fim de mandato, né? 4 anos. Eu acho que é uma sacanagem que o governador do estado está fazendo com os diretores, assessores, né? Porque nesses últimos 4 anos a gente comeu pão que o diabo amassou, e mais um pouco. Foi pandemia, ciclone, bomba. Eu mesmo estou passando por uma reforma e ampliação. Parece que a minha escola assim, passou por um filme de guerra, sabe? Então, assim, eu tenho uma proposta para fazer, nobre deputada. A gente sabe que o quórum de pais, quando a gente faz uma reunião, vem aquele mínimo de pais, mas a gente sabe que muitos dos pais, eles trabalham, a maioria dos pais trabalham, e não tem como vir naquele momento. Como a minha escola tem, né, a minha escola é nos 3 períodos, então o pai que trabalha de manhã à tarde, ele pode vir à noite, mas eu não sei como é que funciona nas demais escolas, mas eu daria a seguinte proposta, que fizesse, né, que tentássemos, não sei, com ação, tentar diminuir essa porcentagem de pais que irão participar, né? E que fizesse uma eleição durante a semana toda. Ele não quer que mais pais votem, então vamos fazer essa eleição em vez de 1, 2 dias, mais dias, que fosse a semana toda. Aí daria como a gente fazer mobilizar toda a comunidade escolar e assim traria esses pais para
para votarem, não é isso que eles querem? Então, a gente poderia estar fazendo isso. E também gostaria de lhe convidar a nobre deputada Carminati, que viesse na minha escola nos visitar para ver como anda. Eu acho que a gente não está falando nisso, mas o que eles estão fazendo em reforma e ampliação nas escolas estaduais é um absurdo, é uma vergonha. Hoje, essa semana, por exemplo, eu tive uma briga enorme porque eles queriam deixar todo o madeiramento podre da escola. Aí eu cheguei para um dos encarregados, que eu não sabia, que era o filho do dono da empresa. Se tu não tem vergonha de fazer um serviço desse, não, cara. Aí ele é assim, olha que tudo podre, não vão trocar. É assim, eu estou mandando aí, eu fiz todo um ofício, encaminhei para a secretaria, mandei para o Coinfra, mandei para todos os lados. Mas é um absurdo que estão fazendo, porque não tem ninguém para fiscalizar. Os nossos engenheiros da Secretaria de Educação eles só estão de passagem, mas fiscalizar que é bom nada. Então, desculpa até o meu desabafo, fugir um pouco da reunião, mas é o que está acontecendo. Então, eu gostaria que a senhora viesse nos visitar um dia desse. Eu sou o diretor do Tânia Amara de Biguaçu. Obrigada, Pedro. Obrigada pelo convite. Será muito bem-vinda. Então, obrigada, Marcos. E eu entendo o desabafo, porque os diretores estão lá todos os dias, né, junto com seus professores, educadores, na falta de professor, na falta de material, na obra que para, na obra que é mal feita. Então, o meu profundo respeito a vocês aqui. Eu gostaria... Nobre diretor, eu esqueci de falar algo importante, que é assim, se for para mim continuar, que é assim, quem escolhe, na verdade, é a comunidade escolar, mas se for para mim continuar, apesar do meu, eu acredito um bom trabalho, e se eu não puder escolher os meus assessores, eu simplesmente prefiro estar fora, tá? Porque sim, eu acredito que os meus assessores, principalmente a minha E, por exemplo, que é a minha assessora, é o coração da escola, ela que sabe tudo, ela que já vivenciou toda aquela demanda, então sem ela não funciona a escola. Então, se eu não puder manter ela, olha, eu prefiro não continuar. Vamos seguir. Então, só retomando aqui para quem está entrando agora, então a gente está com as inscrições, né? Levantar a mão quem deseja falar. Só retomando, então, nós já temos aqui 4 propostas, tá? Depois, ao final, eu arremato aqui para ver se é isso mesmo. Obrigada, Marcos, obrigada pelo convite. Como tem mais de 1000 escolas, né, só estaduais, e eu recebo convite para as municipais, para as universidades, os institutos, a gente tem um pouco de dificuldade, mas temos 4 anos ali pela frente, né, vou reservar aqui o teu pedido também de convite. Vamos lá, quem que é o próximo ou próxima? Ademilson. Ademilson, vamos lá. Luciane Ademilson, diretor da Escola Maura de Pinheiro Preto. Então, assim, ó, eu, na verdade, já estou há 20 anos na gestão. Passei por indicações, passei por 2 processos eleitoral. Nesses 2 processos, em nenhum momento foi colocado, eu não entendo no que critério se baseou essa questão da 2 anos consecutivos, se é a comunidade que escolhe. Se não está legal, a comunidade tira, né? Os professores tiram, os alunos tiram. Então, no processo democrático, é assim, eu não sei, tem uma fundamentação legal, e se tiver, eu estou ilegal também nesse momento na direção, porque eu já estou no 4º mandato. Tá? Então, assim, a questão do quórum 50%, mesmo que fique uma semana, em algumas escolas vai ser muito difícil. Os pais, em dia da entrega de boletim, nós temos dificuldade, às vezes, trazer 50%, não traz 50% entregando o boletim ainda nesse sentido. Então, o quórum mínimo aí de 50%, ele é um limitador muito grande nesse sentido de coisa. Não sei, né, já pensou no prefeito, 2.000 eleitores no município, então tem que vir votar 1.050, obrigatório para se eleger. Eu nunca vi esse tipo de quórum nesse sentido, né? Nas 2 reuniões dos conselhos deliberativos, nós tivemos que ligar para os pais. Teve escola aqui na nossa regional que teve que ampliar para 3 dias da votação para conseguir o quórum mínimo para ter legalidade do Conselho Deliberativo, né? Então, essas questões, assim, não sei. E outra questão que eu queria enfatizar, tem diretores, não é o meu caso, mas tem diretores que são 20 horas, e ampliaram. E ele justamente fez o decreto após o encerramento da inscrição de ACT, nem deu oportunidade de escrever, de laboratório, de alguma coisa, de informática, para esses professores que estão na direção se organizarem na sua vida profissional. Eu acho um descaso depois, nesse sentido, ele não dá a oportunidade de
pelo menos de inscrição, né? Depois, nesse sentido. Então, a questão, eu acho que a luta para a revogação desses dois itens do decreto, e a questão também, lá para frente tem a questão de indicadores, da ONU que vão criar esses indicadores, que não falaram em nada em SAGE, que nós fazemos a SAGE, que é a avaliação da aprendiz, do diretor, né? Nenhum momento se fala em SAGE, se cria um novo formato não sei da onde eles vão pegar esses indicadores, qual o objetivo, qual a meta de indicadores que a escola vai ter. Eu acho que é legal isso, mas tem que ter um critério de partir para algum critério. Então, essa é as colocações que eu faço, no sentido assim, a luta que eu vejo seria a revogação desses dois itens principais, o 13, né, e essa questão dos 2 anos consecutivos, que eu não vejo o porquê nesse sentido. A gente fez gestão, o Estado promoveu gestão escolar, a gente fez progestão, coordenação de progestão, a gente se tornou gestor, na verdade, no processo e agora, no final como diz o nosso amigo lá, no final de carreira, nós somos impossibilitados de exercer aquilo que nós fizemos durante o processo. Mas são decisões de governo, né? Ok. O Ademilson levanta a questão legal, né? O que nós temos do ponto de vista legal? Nós não temos lei estadual. Eu entrei com um projeto de lei sobre gestão democrática ainda no início dos meus mandatos, né? Meu primeiro mandato, e esse projeto foi arquivado. Então, hoje não tem lei estadual. O que nós temos é decreto-lei. Decreto-lei significa que não passa pelo parlamento, é do executivo. E o executivo pode modificar de acordo com aquilo que ele entende. Então, por isso que o debate aqui que a gente tem que fazer e o que fazer, ele é muito mais no âmbito político, é de pressão para revogar esse decreto com esses dispositivos que têm problemas, né? Então, vamos lá, né? Mas fica o entendimento aqui, né? Quem está inscrito agora? Marcileia. Tá com o microfone desligado. Deu? Agora sim. Okay. Então, para não tomar muito tempo, né? Boa tarde a todos, principalmente a nossa querida deputada. Como é de conhecimento de todos, nós temos aqui, da maioria, acredito, né? Eu sou gestora da Autocâmara da Silva, a primeira escola lixo zero do país. A gente tem uma metodologia um pouquinho diferente, que foi implementada por essa gestão. Hoje a escola tem uma história já, né, com essa gestão. Nós assumimos a escola com 230 alunos, hoje nós temos 600 alunos, e todo um histórico, temos um filme já sobre a escola, um documentário, lançamos um livro esse ano, estamos aí implementando, em parceria com empresas privadas, um laboratório de mídias para poder estar capacitando outras escolas, por conta própria nossa mesmo, somente com a vontade de mudar, né, a questão um pouquinho da visão, né, das escolas e também das ações e práticas, né, de sustentabilidade. E com a mudança dessa questão aí da gestão, nós temos todo esse projeto nosso que entra em risco, né, porque nós trabalhamos aqui, eu estou na segunda gestão, no caso é o mesmo da Cristiane, eu assumi, fiquei só 2 anos e já passei por outra eleição, então eu não tenho 2 gestões completas, não fala nada sobre isso, e a minha assessora também não tem interesse em concorrer para continuar o trabalho, se for com um assessor que não está inserido dentro dessa nossa metodologia de trabalho. Então, a nossa grande preocupação é essa, realmente, e o fato de não, em nenhum momento, se falar no SAGE, como um colega já colocou aí, que a avaliação sempre foi feita através do SAGE, pela comunidade, pelos professores. E agora me preocupa muito essa avaliação não ser mais feita por quem nos elege, né, da gestão. E também não se fala em CDE e APP, que são os nossos grandes parceiros aí que ajudam a reger a escola, a gestar a escola. Então, eu acho que é bem importante a gente ver o que vai fazer nesse sentido. A minha APP aqui, o Conselho Deliberativo já estão muito
já estão querendo, né, se mobilizar, mas estou esperando por essa reunião de hoje mesmo para a gente ver o que faz. Então, é isso. Obrigada. Ótimo. Obrigada, Leia. O questionamento aqui inicial acho que foi da Cristiane, né? O mandato dela é mais curto, a minha assessoria aqui já está trazendo a informação adequada. Os mandatos de diretores que entraram em eleições para mandato tampão, ou seja, 1, 2 ou 3 anos, conta como mandato. Então, se você teve 1 ano num mandato e 2, conta, está fora. Né? É isso aí. Vamos lá, o próximo. Próxima. São Miguel. São Miguel. Escola São Miguel. Tem que ligar o microfone, professora. Boa noite, sou a Ruth Albuquerque, diretora da Escola São Miguel. Gratidão por esse momento, deputada. Acho que aplaca um pouquinho da nossa angústia. Infelizmente, eu não tenho proposta, mas eu tenho um alerta, né? Eu acho que a gente trabalhar contra o quórum neste momento não nos beneficia. Eu acho que a gente precisa trabalhar pelo quórum mínimo, sim, porque se a nossa pauta é democracia, então a gente precisa estimular, sim, no mínimo 50%. Eu acho que isso tem que ser um acordo desta reunião daqui, né? Porque senão a gente está se contradizendo. Queremos que a comunidade decida, mas 2 da comunidade talvez tenham esse poder. Não, nós precisamos apostar no quórum, sim, trabalhar por este quórum. E uma coisa que me preocupa, além de tudo que os colegas já trouxeram, é que a avaliação abre agora dia 20. E é uma avaliação que as famílias têm os mecanismos virtuais para poderem participar dessa votação. Na votação passada, apenas 2% da minha comunidade conseguiu votar, porque não temos o hábito, porque as plataformas digitais ainda não são uma rotina na vida de muitas famílias. Então, esse percentual, que é derivado dessa avaliação que abre no dia 20, ele também vai ser levado em conta, né? Na hora da avaliação de quem entra, de quem fica, de quem é assessor, de quem não é assessor. E, no entanto, o que as famílias podem validar nesta avaliação que abre no dia 20, talvez sejam coisas que não estão na mão do gestor, e a conta vai ficar para o gestor. Por exemplo, a falta de professores que assola o nosso Estado e traz um prejuízo imenso em todas as esferas, administrativa, pedagógica, e nós não temos, embora sejamos eleitos, nós não temos como resolver este problema. Então, é uma conta que pode reverter contra nós. Então, eu acho que a gente precisa prestar atenção nesses 2 itens, né? Vamos trabalhar contra o quórum ou vamos trabalhar para termos um quórum? E a questão da avaliação nestes moldes, apenas pelos meios digitais, não combina com a realidade de muitas das nossas famílias. Então, ele é um item de avaliação falho, que pode reverter contra nós mesmos. Ok, depois a gente volta nessa questão do quórum, porque eu tenho uma visão diferente do que a prof trouxe aqui, já manifestei no início, né? E a gente vai, no final, fechar. Vamos lá, quem mais está inscrito? Ana Beatriz. Beatriz? Ana Beatriz. Ana Beatriz. Boa noite novamente, né? Agora boa noite a todos. Eu venho em nome da minha diretora, que ela não conseguiu entrar na reunião, mas eu queria só levantar mais uma questão aqui. Também não é nenhuma ideia, acho que eu já trouxe a ideia antes, né? Que é, então, se ele quer deixar 2 mandatos, que seja a partir de agora. Mas, porém, eu não entendi ali no plano, enfim, no que ele lançou ali, o diretor, ele não pode se candidatar na escola, que ele já é, mas ele pode se candidatar em outra, para mim não faz nenhum sentido, porque é na mesma secretaria, na mesma área, e assim, é muito difícil, então, tu se eleger para outra escola, ao invés de tu continuar o trabalho que tu está fazendo naquela que tu já está, né? Então, eu acho que, batendo na mesma tecla, se ele quer fazer a eleição, tem que ser 2 mandatos, que seja a partir de agora. Ok. Nós não temos mais inscritos, né? É isso? Tem a Leiliane. Ok, última, e depois a gente vai para os encaminhamentos.
Boa noite, nobre deputada. Meu nome é Leliane Zanetti, eu falo da Escola Juscelino Kubitschek, não sou candidata, sou a AE. Fiquei muito feliz em saber que muitos professores consideram as AEs como o coração da escola, e este também é o meu pensamento. E a questão que eu trago é a escolha dos assessores. Eu sou do primeiro concurso de AE, então eu já estou há um bocado de tempo ali, na mesma escola, e eu sou do tempo em que os diretores eram indicados e a gente dormia com um assessor e acordava com o outro, batendo na porta da escola, dizendo agora eu também faço parte da gestão dessa escola. Pessoas estranhas, às vezes competentes, às vezes nem tanto, às vezes agradáveis, às vezes nem tanto, mas que não compunham aquele grupo de gestão. E até que isso fosse acontecendo, muitas discórdias eu vi, muitas ações que eu não concordava, né? Mas só que como era muito cedo a minha nomeação, né? Então, assim, a gente aceitava. Depois que começamos na gestão democrática, né, a eleição, montou-se um grupo de gestor e temos caminhado, né, realmente num grupo. Então, infelizmente, também não tem uma solução para isso, a não ser a manifestação, né, dos professores e dos candidatos para tal. Mas o que acontece? De democrática, não tem nada. Por quê? O gestor é escolhido pelo grupo escolar. E me vem 2 assessores que não conhecem aquela realidade, então destoa bastante, né? Eu estou aqui para contribuir no que for necessário, que o nosso candidato já se demonstrou, né, a me fazer assessora dele, mas também me foge a qualquer proposta para que isso mude. Eu agradeço a oportunidade e me disponho a contribuir no que for necessário. Ok. Então, acho que a gente já tem os elementos aqui suficientes para nós darmos encaminhamento. Antes de eu fazer aqui a compilação, vocês viram que lotou a sala, né? Nós temos uma sala com 150 pessoas, nossa equipe, inclusive, foi saindo para dar lugar a mais gente para entrar, mas nós gravamos isso, e na medida em que for necessário, nós vamos colocar à disposição para quem não conseguiu acompanhar. Veja bem aqui, então, quais são as questões centrais? E eu quero chamar a atenção desse coletivo, porque quando a gente faz uma luta, não dá para ser tudo como eu quero, porque se a gente divergir de 150 pessoas, cada uma divergir um pouquinho, a gente não constrói consenso. Então, aqui, eu quero chamar a sensibilidade de todos que estão nesta sala para a gente construir um consenso mínimo, porque é um processo agora de negociação. Pode ser que a gente avance em tudo que a gente quer, e pode ser que a gente tenha que negociar o que é mais importante, certo? Então, eu coloco isso porque nem sempre numa negociação a gente consegue negociar e ter o resultado 100% da luta que a gente faz. Vou dar um exemplo aqui concreto. Quando saiu o edital dos ACTs, vocês sabem da polêmica que foi, dos problemas que tiveram, e de toda a luta que nós fizemos, né? O Cinti bateu, nós batemos aqui enquanto parlamento, no que nós conseguimos avançar. Nós avançamos em 2 áreas e não uma, e foi ali, depois do prazo de inscrição. Avançamos em outras coisas também, mas eu diria que essa foi a mais importante. E eu elenquei 8 pontos, nós não conseguimos avançar os 8 pontos. Então, é importante que a gente tenha ciência do que vem daqui para frente. Então, primeira coisa que eu acho que dá para a gente discutir é 2 mandatos daqui para frente, tá? Eu acho que é uma proposta que pode ser levada, não sei se ela será acolhida, se nós temos força suficiente,
mas é uma proposta que tem o lado bom e o lado ruim, como eu falei, tem ótimos diretores e tem péssimos diretores, então a gente entra nesse risco, assim como nós temos o risco de quem a gente escolhe agora, né? E que também pode ser bom e pode ser ruim. Então, esse é um ponto. Segundo o que foi levantado aqui, não abrir mão dos assessores, os assessores têm que ser de indicação do diretor. Depois eu já vou passar aqui, só quero concluir aqui a minha apresentação. Então, os assessores de escolha da direção, como é hoje, e não da CRE, ou da sede, ou do deputado, ou do governador, né? Porque tem isso também, que está colocado. Terceira questão, em relação ao tempo de participação dos pais, é importante. Tempo de participação dos pais para a votação é mais importante do que estudante e professor, porque estudante e professor você tem mais na escola, né? Mas ampliar, independentemente do quórum aqui, ampliar o tempo de votação para a gente ter mais pais. Eu acho que isso tem que defender, para não ficar só um dia, ou uma tarde, ou uma manhã, ou uma noite, mas a gente ter um tempo maior. Então, 3 questões aqui. Quarta questão, diminuir o quórum. Eu entendi a fala da professora, que fala que a gente tem que defender a democracia, sim, mas, como eu falei no início, a gente está saindo de um processo de eleição que não se exigia quórum, e a gente já exige um quórum alto. E por que eu estou falando um quórum alto? Com base nas atas que nós analisamos das eleições anteriores, não é da minha cabeça. Para mim, quórum ideal é 100% de pais. Parabéns, né? Esse é o quórum ideal. Mas a gente tem que construir uma cultura. Então, eu entendo que a gente tem que diminuir esse quórum. Bom, vamos conseguir abrir para um quórum aberto ou mínimo? Essa é uma construção. Mas a gente precisa diminuir 50%. Eu não vi nenhum caso de 40% e nem de 50%. Então, eu acho que tem que ser de acordo com a realidade mediana do que foi o último processo, né? Então, esse é outro ponto. Em relação à questão da avaliação aqui, nós vamos precisar formular melhor, né? Formular melhor. E, por último, o que eu acho que faltou aqui nas propostas de vocês? Ninguém falou dos estudantes. Quer dizer, se a gente quer construir uma escola democrática, os estudantes precisam se organizar, eles precisam discutir. Nós temos grêmio estudantil na escola? Bom, se nós não temos, então agora é uma boa hora para a gente começar a movimentar os estudantes. O que os estudantes querem da escola? Querem um interventor? Querem um biônico? Querem alguém que não conhece a comunidade? Esse debate tem que ser feito porque a democracia é um processo de construção com pais, com professores e com estudantes. Então, eu fecho aqui as ideias com essa proposta. Nós temos que envolver. Eu sei de escolas que os alunos já estão com o documento pronto, de escolas que os estudantes já estão querendo fazer reunião com o vereador, já estão querendo chamar a comunidade, escolas que os estudantes estão com o conselho deliberativo já discutindo ações. Chegou para mim hoje documentos aqui, documentos de diretores, que já se manifestam, professores, dando a cara para bater, se colocando e dizendo nós não aceitamos esse tipo de decreto. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? É uma ação em conjunto. Nós escutamos vocês, nós acolhemos essas ideias, nós vamos pedir, aliás, eu já pedi uma reunião com a sede, hoje à tarde, urgente, se o secretário não conseguir me atender, a secretária adjunta, eu quero esta semana, esta conversa, para apresentar tudo que está vindo de acúmulo de estudantes, de professores, de direções, de pais, né, de deputados que também começam a me ligar preocupados, né? Então, essa parte eu vou fazer. Agora, não adianta de nada eu fazer, entregar documento e fazer conversa
se vocês não fizerem esse movimento nos seus espaços. Então, aqui acho que foi o Marcos que falou, né? O que nós devemos fazer, documento, abaixo-assinado, exatamente. Eu vou dizer para vocês, perdido nós vamos estar se nós não fizer nada, certo? Se a gente não fizer nada, vai ficar esse decreto. A gente só tem chance de reverter alguma coisa se tiver mobilização. E a mobilização tem que ser em conjunto, lá na escola, comunidade escolar, e eu aqui, com a Comissão de Educação, com a Secretaria de Educação no Parlamento. Então, esse é um encaminhamento que eu gostaria de trazer aqui. Aqui teve uma manifestação em relação, vamos ver aqui o que veio, que não foi respondido, né? Quem vai chamar esses pais? O diretor que não pode mais concorrer? Esses pais pode ser um chamamento da direção da escola para discutir o processo, sim, pode, porque a gente pode reverter, ou a democracia não é uma coisa que tem que ter dono, né? Se eu estivesse na escola como professora, mesmo sem ter vontade de ser diretora, eu ia juntar os meus colegas e escuta, nós precisamos pegar esse negócio na mão, vamos juntar um grupo aqui, vamos lá, se o diretor não quer chamar, vamos nós chamar. Então, a gente precisa pegar, nós precisamos ter iniciativas, né? Com os estudantes da mesma forma. A questão da vacância aqui que a Andréa fala, não dá para ser indicação, as escolas têm conselho deliberativo para quê? É o que eu comecei falando, qual é o papel do conselho deliberativo e da PP? A vacância, ela não pode existir, porque a vacância, a nomeação da vacância é uma indicação de que nós perdemos a referência de participação da comunidade. Se o conselho escolar ele existe para quê? Eu entendo que ele existe para ajudar a fazer a gestão da escola nesse sentido também, de escolha, de participação, de democracia, né? Então, o que nós precisamos agora é fazer isso. Vocês precisam criar movimentos. E como eu falei, já tem muita gente se organizando, né? Eu quero chamar o deputado do partido tal lá, que é do governo. Chama. Eu quero chamar os vereadores que podem ajudar. Chama. É como eu falei, a democracia pressupõe que a escola não tem dono. A escola é da comunidade. Esse é o princípio central. E olha, pessoal, aqui em Santa Catarina, nós estamos num processo de avanço da gestão escolar. Agora, com esse decreto, nós não temos nenhuma garantia. Embora eu já falei com a Secretaria de Educação sobre isso, assim que saiu o decreto, manifestei a minha preocupação, e a resposta é, fica tranquila que nós estamos chamando as CREs, vai dar quórum sim, os pais vão participar, vai ter que ter quórum. Eu não estou tranquila, porque não é assim, chama a CRE e a CRE faz. A gente sabe o que é a escola, é a distância, é o horário, é a família que não consegue, é o pai. Ontem um pai me disse assim, pois é, eu me separei da minha esposa e eu moro em outra cidade. Lá está o meu filho, não está o pai nem a mãe. Quem é que vai escolher? É os dois? É dois responsáveis? Então, veja como a gente vai tendo complexidades em relação a isso. E vamos imaginar que no dia da eleição dá um toró de chuva. E aí? Como é que fica o quórum? Né? Então, são todas questões que a gente precisa ter presente. Então, nós vamos para os finalmente aqui. A Leiliane, eu vou abrir só se tem coisa nova, senão fica aqui esse chamado, tá bom? Deputada, muito boa a sua fala a respeito dos pais, das crianças que não vivem com os pais. Eu vivencio isso diariamente, vó, tio, tia cuidando de crianças, alunos maiores de idade. Então, quem faz parte desse quórum? Quem vai compor esses 50% não está claro nesse decreto.
Então, aqui tem coisas que, como eu falei para vocês, será esclarecido na regulamentação, mas a gente está questionando os 50. Eu estou questionando os 50. Acho que ter uma meta de avançar em relação à última eleição pode ser algo que a gente pode negociar com a sede. Então, vamos colocar uma meta de avançar. 10%, 20%, vamos colocar uma meta. Eu acho que a gente tem que se desafiar para ter mais pais. Eu concordo. Agora, não dá para tirar esse percentual do nada, 50%, né? Pessoal, podemos trabalhar com essas sugestões? Tranquilo? Tudo bem? E aqui nós não definimos prazos, né? Prazos é tudo para ontem. É tudo para ontem. Não dá para daqui um mês. Não dá para daqui uma semana. Isso aqui é tarefa para amanhã. Eu pedi a reunião para essa semana. Urgência na reunião com a sede para essa semana. Então, a gente precisa que esses encaminhamentos sejam feitos o mais breve possível, tá bom? Então, nós temos ainda aqui algumas pessoas que se inscreveram, mas vamos ser bem objetivo, porque a gente já ouviu bastante e nós já propomos encaminhamentos. Então, vamos só na linha do que é novo. Vamos lá, quem está inscrito? É a Suzy. Suzy, microfone. Tem mais alguém inscrito? Aí o Edson. O Edson já falou. Edson, novidade? Alguma Dá. coisa? Não só uma dúvida que a senhora falou ali que eu não entendi. A senhora falou ali que a senhora concorda comigo que quem vai votar são os pais, os alunos, os professores, né? Então, 2 mandatos ou mais, a comunidade que vai escolher. Vai deixar o bom e vai tirar o ruim. Ótimo aí. Eu não entendi que a senhora falou assim, então, 2 mandatos e no próximo que mudaria? Não, é que veio uma sugestão aqui, Edson, de uma prof, dizendo, bom, se é para a gente limitar mandato, vamos limitar daqui para frente, não daqui para trás, entendeu? Tá, mas então, digamos... Tá, mas então dá para ter um 3º mandato e daí no próximo se limitaria? Ou já? Então, não. Como o decreto só limitou agora, o que está dizendo é que não pode dizer que agora quem tem 2 não pode mais, entendeu? Porque é como se essa história de 2 mandatos para trás não existisse. Nós estamos começando agora, então. É daqui para frente, mais 2 mandatos aí começa a limitar. Essa é a sugestão de uma prof que trouxe aqui, entendeu? Ah, sim, entendi. Ótimo, então. Então é como eu penso também. Que é claro, como eu falei aqui para vocês, né, pessoal? É uma negociação. Negociação, a gente nem sempre consegue tudo como a gente quer. Então, nós vamos levantar ideias e a gente vai ter que negociar. Se é que a sede vai aceitar, né, negociar. Vamos lá. A Suzy ainda está inscrita? Boa noite. Boa noite, deputada. Eu só penso que a gente poderia negociar nesse sentido, que o decreto funcionasse daqui para frente e derrubar a questão do quórum, para que a gente pudesse já preparar outras pessoas para ir assumir a direção a partir do próximo. Ok. Uhum. Acho que está consenso, né? Mais alguém? A escola Dom Jaime. Posso? Sim. Boa tarde a todos. Muito obrigada, deputada Carminati, por estar aí junto a gente, tentando defender essa causa. A minha pergunta é a seguinte: eu sou a favor de revogar o artigo 13 e o 10, né? Também que nós possamos, tudo que você já falou, que nós possamos indicar nossos assessores, mas eu queria fazer mais uma pergunta. Seria possível nós, diretores aqui da Grande Florianópolis, acompanharmos a senhora nessa negociação com a sede, pelo menos uns 3 ou 4 diretores que estão há bastante tempo frente às unidades escolares? Então, a princípio eu não vejo problema, mas eu acho que a gente tem que primeiro ver qual é a disposição da sede, porque nem sempre a sede aceita discutir, né,
com mais pessoas, entendeu? Então, tudo isso nós vamos ter que negociar. Eu não tenho problema. Talvez até a gente pegar diretores, um por região e tal, né? Mas tranquilo, tá? Porque como já teve a exploração de um outro colega anterior, né, do número de alunos que tinha na unidade, o número de retenções, o quanto a gente evoluiu frente à gestão da unidade escolar. Então, eu, por exemplo, estou há 4 mandatos, então eu não poderia estar concorrendo, mas eu tenho essa pretensão de continuar ainda disponibilizando o meu trabalho à comunidade, tá bom? Uhum. Muito obrigada pela iniciativa em nos acolher e nos atender, tá bom? Obrigada de coração. Obrigada. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta só. Eu faço parte do Conselho Deliberativo da escola, certo? E conheço pais da PP também. A gente pode marcar uma assembleia com os pais na escola ou isso não é possível? Não só pode, como deve. A gente tem que discutir democracia na escola. Tem que fazer, tá, Ana Beatriz? E se alguém questionar, eu vou dar a dica para vocês, Plano Estadual de Educação, Meta 18 e Meta 19. Meta 18 trabalha toda a questão, acho que é 18, deixa eu conferir aqui, mas é 18, a gestão democrática da educação, tá? Então, pressupõe que a escola possa, sim, se reunir, discutir o decreto, avaliar, propor documentos, tá? A gente não precisa pedir a bênção do governador para fazer isso. Ah, ok. Obrigada, tá? Valeu, querida. Reginaldo? Boa noite, pessoal. Boa noite, deputada. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo bem? Então tá. A minha dúvida é bem simples. No caso, seria fazer com que o SAGE, que realmente é a avaliação da gestão escolar, ele fosse incorporado cada vez mais nessa questão eleitoral dos diretores. Porque eu acho que é imprescindível você já ter uma ferramenta que avalia a gestão e fazer essa ferramenta e não abrir mão dela. E quanto ao percentual mínimo, eu acredito que 25% seja acessível para as escolas hoje. Estou sendo bem sincero contigo. Eu acho que 25% dá para atingir. É um percentual, uma sugestão, né? Uhum. Então, o que o Reginaldo traz aqui é o que a gente defende, né? Que é o quê? Garantir um quórum mínimo, talvez, a gente possa trabalhar nisso, né? Pelos nossos levantamentos, isso não é um quórum impossível, acho que 25 é viável, pode ser uma ideia, mas eu quero que vocês saiam dessa reunião não com percentual e não com números, porque é uma negociação, a gente tem que ir para uma negociação. Numa negociação, você tem que ir colocando, estabelecendo, né, limites, tá bom? Então, em relação a isso, o plano de gestão já está acolhido aqui, eu concordo que a gente precisa discutir essa questão dos indicadores também, né, como que isso incorpora a avaliação como um todo, e só para vocês saberem, para ter mais tranquilidade, inclusive naquilo que a prof pediu, na meta 18, que é a meta da gestão democrática da educação, eu vou ler só aqui no 18.8, garantir a participação efetiva da comunidade escolar e local na formulação e acompanhamento dos projetos políticos pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, possibilitando as condições objetivas necessárias à operacionalização desta participação. Está aqui, gente, é a lei, Plano Estadual de Educação. Vocês podem e devem, né, fazer todo o debate na escola, tá bom? A Jaque está pedindo aqui, última inscrita. Jaque? Tem que ligar o microfone, Jaque. Não consegue? Mas eu acho que estamos chegando no finalmente, né? Já 1 hora de conversas boas aqui, tá?
Então, a gente agradece, eu agradeço aqui em nome da minha equipe, todos e todas aqui. Vocês entenderam, né, que tem que ter trabalho de base, tem que ter trabalho na escola, tem que envolver os pais, os estudantes e os professores nesta discussão. Vocês também entenderam que não é uma questão pessoal, não é a deputada gosta desse diretor, ou gosta daquele, ou não gosta desse, ou não gosta daquele. O que nós estamos discutindo aqui é a participação coerente com aquele histórico do que nós fizemos até então, tá bom? E todas as demais questões que foram aqui elencadas, tá certo? Vamos para a luta, gente, vamos reverter esse negócio. Um grande abraço, fiquem bem. Ótima semana para todos e todas.